Oi, boa noite. Ai. Foi. Meu marido fazendo barulho aqui. Desculpa que eu me atrasei um pouquinho, mas já vou começar. Eu hoje estou fazendo de forma diferente, porque eu tô fazendo com dois aparelhos diferentes. Vamos ver como que vai ficar, né? Tu não tens o aplicativo aqui? Do Spotify? Do Instagram? Não. Não? Mas pode abrir no navegador que já tá salvo as informações, ele abre direto. Vamos lá, então. Aqui tá bem frio hoje. Os próximos dias também serão bem frios. Eu fiquei 2 anos e meio morando no Rio de Janeiro. Parece que eu ainda não me acostumei com o frio, não. O frio ainda parece que bate muito forte em mim. Hoje nós vamos falar sobre a saúde profissional. Não deu muito certo como eu queria fazer, então vamos fazer por aqui mesmo, dessa forma. Não consegui, não sei por que não aparece pro meu esposo que eu estou ao vivo, mas enfim. Vocês não reparem a minha bagunça aí, porque eu trouxe as máquinas de costura da minha mãe pra costurar aqui em casa. Então eu coloquei ela na cozinha, na mesa que nós usamos, né? Nós usávamos para nos alimentar. E usei uma outra mesa do escritório, que era a mesa onde o pessoal fazia o lanche, né? Quando nós tínhamos empresa no Rio de Janeiro, para o nosso café. Então lá no fundo você consegue ver a garrafa de café lá. Aí depois tem meu sofá e a minha sala. Mas o importante é que eu tô perto da minha família e isso pra mim é muito gratificante. A saúde profissional, pra mim, eu até lembrei que eu já havia lido anteriormente sobre ela e eu parei. Porque não sei se lembra, vocês, não sei se todos que estão aqui estão me acompanhando. Essa é a minha terceira live já. Eu nem me apresentei, né? Então, boa noite, Fran. Oi, Cássia. Boa noite. Que bom que você está aqui. Quem quiser encaminhar essa live para outras pessoas também pode estar encaminhando, apertando aí no coraçãozinho para minha live subir e as pessoas verem. Em primeiro também. Vai ser muito interessante hoje, assim, porque hoje Deus me trouxe uma coisa espetacular. Hoje pra mim foi um dia muito difícil. Eu ia fazer a live às 17 horas, como eu havia combinado. Porém, hoje às 8 horas da manhã foi o dia da minha terapia. E sempre que eu tenho terapia, é bem complicado, porque eu acabo falando realmente como eu estou me sentindo, né, na terapia. E porque, como eu disse pra vocês, eu não costumo muito comentar com os meus familiares sobre o que eu sinto, sobre o que acontece dentro de mim,
por conta do diagnóstico da depressão, né? Então, assim, vamos lá pro assunto. Eu me atrasei um pouquinho porque meu marido disse assim, amor, não vai passar uma maquiagem? Eu disse, tá, vou lá pro correndinho passar. Porque como eu sempre falo, né, a doença é minha, não é de vocês, né? Ninguém precisa ficar vendo que, ai, ela é depressiva. Então, de cara, na saúde profissional, eu esqueci de dizer, eu tô participando do programa do Dr. Juliano Pimentel, tô fazendo uma mentoria de 1 ano com ele, que se chama Jornada da Família Saúde Plena, que o objetivo é ter 1 ano a mentoria dele para que nós possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. Então, assim, a terceira saúde, a saúde profissional. Elas são 7 saúdes, certo? Então, você vai ter mais 4 dias de live. E depois até eu vou contar um pouco da minha história, porque teve algumas perguntas nas outras lives. E eu achei mais pertinente fazer algo contando sobre a minha história na parte da costura, né? Porque eu não quero misturar os assuntos. Como nós somos desafiadas a fazer as lives, aqui estamos nós, né? Aí, logo de cara, o doutor pergunta assim pra nós: o que define a sua vida? O que define a sua vida? Eu fiquei sem palavras para responder. Porque sabe aquele jovem na guerra que tá no meio do campo de guerra, não sabe para que lado que vai? Eu tô meio assim, sabe? Por isso que eu quis muito fazer essa mentoria, para poder sair desse lugar, para poder crescer, para poder evoluir. A Cássia que tá aqui, ela é minha amiga já há 13 anos, acho que 13, 10 anos. Ela conhece a Juliana que eu era antes de estar assim como eu tô hoje. Então, eu não quero voltar a ser aquela Joana, eu quero ser melhor. Eu quero ser alguém melhor pro mundo, pra minha família, pros meus amigos, pros meus pais, enfim. E aí, o que define a sua vida, eu não consegui descrever muita coisa. Eu simplesmente coloquei que eu sou mãe, esposa e filha. Oi, Galvão, Rafaela Galvão, a Ilci, desde 2007 eu conheço a Cássia. Cássia é uma amigona que hoje ela mora na capital, eu moro no interior, né, eu moro aqui em Tubarão. Ela é daqui de Tubarão, mas ela mora hoje na capital, que é Florianópolis, Santa Catarina. E a gente se conhece há 13 anos, Ela é como uma irmã que não é de sangue. Oi, Thelma, boa noite. E aí, uma outra pergunta que vem é: o que define a vida se não um montante de energia distribuída em tempo? Como você tem investido a energia da sua vida? Lixe as principais atividades da sua vida que consomem sua energia. Então, assim, hoje foi um dia que eu acordei às 4 horas da manhã para escutar a nossa live de mentoria da família Saúde Plena, né? Eu conseguia organizar as roupas da minha filha e logo em seguida eu tive a psicóloga. E eu cheguei em casa e eu fui dormir. E eu dormi, eu almocei, porque o meu esposo me chamou pra almoçar porque eu não queria. E eu dormi de novo e eu acordei às 5 horas. Então, assim,
Eu tô gastando minha energia com isso. E não é isso que a gente precisa gastar energia. Eu amo costurar. Eu descobri na costura algo surpreendente. Porque minhas avós costuravam, né? E eu preciso pôr a minha energia pra isso, pra ficar com meus filhos. Mas hoje eu gasto mais a minha energia. Eu digo hoje porque é hoje, o presente, porque é o que nós temos. O amanhã não sei, o ontem já passou. Então, assim, hoje eu acabo gastando mais a minha energia dormindo, mas a cada dia eu tô me esforçando pra ser melhor e parar com esse ciclo. Porque esse ciclo não faz bem pra ninguém. Dormir é perca de tempo. Eu amo fazer atividade com a minha filha. As atividades da escola, né? Esse é um pouco que eu gasto minha energia. E eu sou muito preocupada com em ter alimento em casa, energia, água, assim como todos os pais têm essa preocupação, né? E como eu tinha falado, eu amo costurar. Esse primeiro momento tá sendo um pouco, vamos dizer, não tão proveitoso, porque eu tô cumprindo mais o que foi me pedido, né? O que foi pedido não, o que foi desafiado nós a nós fazermos. Mas logo já vai ter um segundo momento que eu vou ler a palavra e vou pôr pra vocês o que Deus falou comigo hoje, que foi maravilhoso, e eu tenho certeza que vai impactar muito a vida de outras mulheres, principalmente de outras mulheres. Aí tem uma pergunta que diz: uma pessoa que investe horas e horas em algo que não a faz feliz, está saudável? Essa pessoa tem equilíbrio? Sim ou não? Justifique sua conclusão. Eu respondi que não, porque o ideal é você trabalhar no seu propósito, naquilo que move você a cada dia acordar disposto a fazer mais e melhor. Se você está fazendo o seu trabalho todos os dias, investindo energia nisso, o que falta para você melhorar? O que falta para que você faça melhor? No meu caso, que eu costuro, falta mais dedicação, um aperfeiçoamento, treinamento, porque, como eu já falei em outras lives, eu deixei uma carreira financeira, 10 anos, eu tenho experiência de 10 anos na área financeira, e eu simplesmente não consegui mais trabalhar com isso e resolvi costurar porque eu me encantei com a costura. E aí o doutor coloca pra nós assim, o doutor Juliano Pimentel, né? E agora? Eu quero que você pense não apenas em um objetivo, e sim em um propósito, em algo muito maior. Estou falando isso porque na maior parte dos seus dias e horas úteis da sua vida você passa trabalhando. E você está fazendo isso por quê? Qual o seu propósito com esse trabalho? Esse trabalho a realiza? Esse trabalho faz com que você se sinta bem? Reflita profundamente sobre essas perguntas e anote tudo
eu sou tão realizada com o trabalho que eu faço hoje que eu não precisei nem lembrar o que me faz me sentir bem fazendo o que eu faço. Eu aprendi a costurar com 8 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa facção tirando ponta de linha. Talvez, não sei se em outros lugares do Brasil não é facção, mas é tipo com várias costureiras fazendo roupa para alguma empresa, né? Então, assim, quando acabava o serviço, ia lá rapidinho e queria ir na máquina costurar um pouquinho. E há 5 anos atrás, eu fiz algumas roupas pra mim, alguns ajustes. Eu acabei, na época, emagrecendo, na realidade, há 12 anos atrás, eu emagreci muito na época, que foi há 13 anos, quando eu tive meu primeiro diagnóstico de depressão. Eu emagreci muito e eu perdi todas as minhas roupas. As minhas calças jeans caíam e eram calças que eu recém tinha comprado. E aí naquela época eu peguei e fui numa loja especializada que tem aqui na cidade para poder fazer o ajuste nas roupas. E fiquei assustada com o valor que eles cobravam, né? Não pelo fato de que fazer um conserto não tem valor, mas pelos valores que eu havia pago na calça e pelo conserto, pra mim, naquele momento, era mais interessante que eu comprasse outras calças. Então eu peguei e deixei somente uma calça pra eles consertarem. E aí eu pensei, eu vou deixar só uma e depois chego em casa eu vou olhar como eles fazem e vou fazer. E assim eu fiz. Sei que eram 4 ou 6 calças, eu não lembro exatamente. E aí eu fui na casa da minha tia, que eu tenho uma tia que é costureira, né? E aí ela não entendeu nada do que eu tava fazendo. Ela disse, eu não posso te ajudar com isso aí, porque eu não sei o que tu tá fazendo aí. Que eu faço uma pence invisível na roupa, né? Que ela fica escondida atrás da presilha da calça jeans. Não é aquela pence que você simplesmente dobra a calça e costura, né? E a calça fica perfeita, você não consegue ver aonde que foi o aperto. E ela é apertada na lateral, na costura da lateral, ou dependendo se é muito, a gente aperta na parte do meio de trás também da costura, né? Enfim, gera um trabalho para fazer tudo isso, mas eu amo fazer isso. Eu amo descosturar, eu amo ver a transformação. E aí quando eu comecei a costurar, eu comecei a fazer algumas coisas pra minha filha. Porque nós temos uma filha de 2 anos e criança cresce muito rápido, né? Então, eu peguei minha mãe sempre teve mania de comprar tecido em loja e tinha muito tecido, ainda tenho muito tecido aqui em casa. E eu fui fazendo calça pra ela e tal. E aí até que veio a pandemia, né? E aí eu comecei a ler sobre as máscaras. E eu comecei a ver como as pessoas estavam utilizando as máscaras. E eu senti que eu precisava fazer algo que realmente ajudassem as pessoas, que realmente protegessem as pessoas. Porque as máscaras que eu via, muitas pessoas elas acabavam caindo, outras tinham espaço aqui na parte nasal, muitas não cobriam o rosto como deveria cobrir. Então eu fui para a internet, busquei, procurei, tentei vários modelos, ajustei alguns e cheguei no modelo. Aí a princípio eu comecei a fazer uma que era com tecido duplo de algodão e com filtro de TNT, né? Que é o tecido não tecido.
E depois eu parti para um outro modelo que é a que eu faço hoje, que é a 3D, que ela permite você falar, porque ela dá um espaço melhor. Eu acho que eu até não tenho nenhuma aqui agora 3D para mostrar para vocês. Mas como as pessoas sempre pedem, né? Você não sabe passar batom, a gente aprende. Existe muito tutorial. Oi, boa noite, Verônica. Ô, Betinha, é só olhar no YouTube, que hoje o YouTube ensina quase tudo. Eu tenho esse modelo que é o 3D. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem rapidinho. Só um momento. Desculpa aí, pessoal. Então, o modelo 3D ele é assim. E essa aqui foi o protótipo, foi uma das primeiras que eu fiz. E aí ela tem essa abertura aqui, aonde fica o TNT, né? E aí aqui tem o bolsinho para troca do forro, porque é importante que você troque a cada 3 lavagens, né? E as máscaras que eu faço, ela tem um ferrinho que você coloca aqui em cima, que eu costuro aqui em cima, internamente, que ele ajusta perfeitamente. Então, quando você coloca a máscara, você abre ela na parte de cima e na parte de baixo. E aí ela fica dessa forma. Ela protege tanto aqui a parte de baixo do queixo, a lateral do rosto. E com o ferrinho ela fica aqui certinho. Eu até tenho, porque eu tenho alguns pontos de venda e eu acabo ficando sem máscara em casa. O meu ateliê, Betinha, é na minha cozinha. Quem chegou primeiro aí na live viu que era um canto da minha cozinha. Ó, essa daqui era o modelo que eu fazia antes. Mas eu preferi, porque ela parece que fica muito perto do nariz e da boca, então as pessoas se sentem um pouco mais sufocadas. Então eu prefiro mais aquela 3D e eu faço só aquela 3D. A Cássia sabe, eu dei uma pra ela assim que ela teve aqui, porque as máscaras elas não são só pra gente, né, usar. Ela serve como presente também, porque hoje a gente protege o outro usando a máscara, não só nos protege, né. E eu faço também esse modelo, ó. Que ele é um modelo mais clean. Essa aqui falta o acabamento aqui. Mas ela segue todas as normas também. Olha que bonita que fica essa. Ela segue todas as normas. Ela tem 2 camadas de tecido. Ó, ela tem 2 camadas de tecido. Ela tem o forro TNT. Essa aqui é linda, né? Eu me apaixonei por essa. Que agora, como tá liberado, assim, cultos em alguns lugares, as pessoas podem tá fazendo a máscara com um look, né? A mais, um acessório. Mas, enfim. E aí, quando eu fiz as máscaras, foi com esse objetivo. Tanto que a minha primeira encomenda foi a menina do salão de beleza onde eu frequento. E aí eu expliquei pra ela que precisava usar de forma correta, porque
tinha que trocar a cada 2 horas, que essa era a primeira instrução que teve, depois eles deixaram pra trocar a cada 4 horas, né? Pela preocupação que eu tive quando eu estive no salão e eu vi algumas clientes usando máscaras que às vezes caíam por conta de não ter esse ferro anatômico. E até para quem usa óculos, esse ferrinho que fica aqui no nariz, ele não deixa que o óculos, que você não consiga enxergar no óculos, né? Porque eu já recebi várias encomendas de pessoas que usam óculos justamente por isso. Porque grande parte não tem esse óculos. E o meu objetivo em fazer as máscaras foi pra conscientizar as pessoas. Tanto que de início o preço da minha máscara era R$7 e eu vi pessoas vendendo a R$2,50. E aí a minha mãe dizia, não tá muito caro, vamos reduzir esse preço. Eu disse, não mãe, meu material é de qualidade, estou fazendo dentro das normas. Não acho que é interessante. Aí cheguei a fazer algumas promoções por R$5, mas eu acho que a gente tem que dar valor pro nosso produto, né? Então, vamos continuar aqui. Já falei bastante do meu profissional, do que eu faço hoje, né? Que durante esse período eu tô fazendo um curso também com uma colunista da revista Manequim, que é a Jana Demarque, da Escola de Costurar, que hoje é Instituto Jana Demarque. E lá a gente aprende a ter um nicho de mercado, né? Trabalhar num nicho de mercado. E hoje o meu nicho de mercado é essa parte de reforma de roupas, consertos, reformas. Tá tanto para quem ganhou um pezinho, como para quem perdeu, para aquela gestante que quer usar aquela calça jeans que ela ama e aí a barriguinha já não tá deixando mais. Tudo isso eu consigo dar um jeito. E o mais incrível é que assim, na primeira cliente que eu tive para ressignificar as roupas dela, eu consegui praticamente pagar meu curso. E foi muito bacana. Então, vamos continuar aqui. Desejar. Quanto a esse quesito, não deixe que sua mente limitada defina o que é ou o que não é possível. Porque, assim, a gente precisa, quando a gente tem um desejo, não é aquilo, não é é o sonho, é aquilo que vai além do que a gente imagina, né? Deseje fortemente. O desejo, quando incorporado em sua mente, ele cria sentimentos e o resultado disso é um propósito definido. Quando se tem um propósito definido, sabe-se exatamente onde colocar a energia. Se isso acontece, você reconhece em si uma força que você nem sabia que tinha. Então, assim, quando nós temos um propósito, a gente reconhece uma força que a gente nunca imaginou que conseguiria realizar daquela forma, né? Quando você se entrega com um propósito, em cada setor da sua vida, tudo fica cíclico. Tudo gira em torno daquele propósito. Tudo que você faz Agora eu fiquei nervosa porque minha irmã entrou na live. E meu filho acabou de chegar. A mãe tá ao vivo, tá, filho? Quando você se conecta com a vida verdadeiramente, quando você se conecta com o objetivo, torna-se muito melhor e produtivo. Deixa de viver como um zumbi, sem rumo, sem direção, como tantas pessoas estão vivendo. A diferença entre uma pessoa fracassada e uma pessoa de sucesso é que uma delas usou os obstáculos como degrau, como incentivo para o crescimento, enquanto a outra permaneceu estática na base da escalada. Então, assim,
Obrigada, Verônica. A, a gente tem que subir os degraus, né? A gente não pode ficar estagnado. Temos que estar sempre indo um degrau a mais. Usar os obstáculos como incentivo. E aí aqui tem uma outra pergunta do nosso exercício da família Saúde Plena, né? Qual pessoa você quer ser? Descreva em detalhes. Quero ser uma pessoa de sucesso, que vence a procrastinação todos os dias, que vive o agora. Uma pessoa forte, que com a minha história irei ajudar outras pessoas. Essa é a pessoa que eu quero ser. Por isso, você nunca deve sair do modo persistência, ou seja, prosseguir na busca do seu sonho usando a inteligência. E sabendo disso, saiba também que tudo tem um preço. Você não faz nada em troca de nada. E por isso é preciso criar, agregar, fazer a diferença na vida do próximo. Essa regra é universal, é da natureza, é a regra divina. Nós não podemos viver e só no nosso mundo sem querer ajudar o próximo. A gente precisa disso, a gente precisa agregar valores para fazer a diferença, né? É preciso agregar para se ter sucesso. É preciso entregar para receber. É o ciclo da prosperidade, né? Como eu sou meio adiantada, eu já vi os vídeos sobre as 7 saúdes, então assim, o ciclo da prosperidade é quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então assim, Juliana, tá me dizendo então que eu tenho 10 reais e aí tem alguém no sinal me pedindo dinheiro, eu vou pegar e dar aqueles 10 reais? Não. Não necessariamente dar quer dizer dar dinheiro. Às vezes, muitas vezes, a pessoa só precisa do tempo. De 1 minuto seu para você escutar. Muitas vezes a gente precisa só de uma ligação, de um abraço, de eu me preocupo com você. Então, assim, é essa doação que nós precisamos praticar todos os dias. Aí tem aqui o exercício 4. De que maneira você vai colocar sua energia para fluir? E aí eu me fiz uma proposta meio... Como é que eu vou dizer? Eu não sei como é que eu vou conseguir cumprir com essa proposta, mas... eu vou fazer o possível para conseguir. A cada máscara que eu vender, eu vou doar uma. E eu vou tirar foto dessa doação dessa máscara. Porque tem muita gente que não usa. E a gente precisa, é proteção de todos nós. Como você vai agregar o que você faz em prol do outro? Explicando o quão importante é usar a máscara, não apenas para a minha proteção, mas para a proteção do outro. Então, assim, aí como eu sempre coloco para vocês, eu gosto de ler a palavra, sempre quando eu estudo, eu gosto de ler e eu faço meu devocional também. Como já tá já tá muito longo essa live, eu vou ler só o que eu grifei, que eu achei importante. E vou comentar um pouquinho aqui com vocês.
contaminação espiritual. O que hoje as palavras de Deus, que é do meu devocional diário, veio falar comigo. E olha só o que está escrito. Não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo de que eles têm medo, do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Se você não quer se preocupar, preocupe-se com o santo. Temos o Senhor dos exércitos de anjos. Eu sempre fui uma pessoa que achava que sempre tinha alguém conspirando contra mim. Sempre. E isso me fazia muito mal, porque eu não conseguia ser 100% eu. E aí vem mais aqui. Ser santo é fazer do jeito de Deus para fazer a diferença. E para isso não podemos cair na sedução de fazer as coisas da mesma forma do mundo. Um grande desafio para todos nós é manter uma distância segura da cultura e da mentalidade do mundo. Porque se formos muito íntimos delas, não conseguiremos ser íntimos de Deus. E aí vem Romanos 12:2, que nos diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, isso é bíblico. A gente não pode seguir o fluxo, como sempre diz o Dr. Juliano, a boiada, a manada, né? A gente não pode seguir o fluxo das pessoas. Nós temos que nos posicionar. E nós precisamos estar mais perto de Deus. Eu me cobro muito, né, como esposa, como mãe, como filha, como mulher em si. E aí eu orei e pedi muito para Deus me mostrar algo que eu precisasse naquele momento. E aí eu abri a palavra que veio falar diretamente comigo sobre... E aí eu escolhi o livro de Provérbios, né? Que é o livro que eu preciso ler, que acabei não lendo ainda. Que fala sobre a mulher exemplar. Mas antes de eu ler o livro, porque a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo do casal. Então sempre vem algumas coisas junto. Como é que eu vou dizer? Alguns comentários da editora do autor do livro, né? Então, assim, colaboradora e colega. Provérbios 31, 10 ao 31. Algumas pessoas afirmam que a Bíblia não é cordial com as mulheres, mas eles não leram as Escrituras corretamente. A sociedade patriarcal no qual os livros foram escritos pode fazer parecer que a ênfase é dada aos homens, mas quando é a vez das mulheres, elas brilham intensamente sobre os holofotes da Escritura.
Alguns leitores podem se surpreender ao descobrir o quão influentes as mulheres realmente foram. Muito embora sua influência normalmente fosse exercida nos bastidores. A descrição da mulher de Provérbios 31, capítulo 31, versículo do 10 ao 31, inclui uma ampla gama de decisões pela quais a esposa era responsável. A mulher descrita em Provérbios 31 certamente não achava que suas habilidades estavam sendo subutilizadas. As mulheres de hoje em nossa cultura podem fazer a mesma afirmação? O casal sábio e maduro vai considerar cuidadosamente a divisão de trabalho entre eles. O marido seguro em sua autoestima não verá o esforço de sua mulher como competição. Uma esposa que reconhece seu valor próprio, dado por Deus, não precisará provar o seu valor a ninguém. Um esposo e uma esposa que trabalham como equipe, cada um encorajando o outro a alcançar seu potencial máximo para Deus, considerarão a recompensa como satisfatória. Então, assim, o casal maduro que vive em plena união e sabe que para alcançar o potencial máximo é em função a ele, a Deus, é um casal que vive na plenitude do Senhor, que não tem competição, que, eu fiz isso, você tem que fazer aquilo. Eu não vou fazer isso porque isso é coisa de mulher. Que a gente às vezes escuta muito, né? Então vamos ver o que Deus tem para nos falar, para nós mulheres, né? Sobre a mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela. Nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra como que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa,
e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Você entende que ser uma mulher virtuosa não requer dizer sim sempre ao seu esposo, mas prover o que é preciso dentro do lar e automaticamente você vai estar dizendo sim para ele sem precisar falar com palavras. A mulher virtuosa, como diz ali, ela não teme pelos familiares dela quando chega o frio, porque antes mesmo disso ela já se preveniu. E eu sou muito assim, sabe? Às vezes eu deixo de fazer algo por mim para fazer pelo outro. E assim, esses últimos dias para mim tem sido bem difícil, como eu já havia falado anteriormente. E sempre nas terapias, tanto na terapia como na arte-terapia, acho que parou agora, reconectou. Sempre teve em xeque, sabe? E eu sempre só vi os defeitos do meu esposo. E aí, esses últimos dias, ele vem me tratado de uma forma tão diferente, que hoje eu cheguei pra ele e falei: por que tu estás me tratando assim? Aí ele disse pra mim: eu sempre te tratei assim. Só você que não percebia. Então, assim, muitas vezes a gente só enxerga o lado ruim, não enxerga o bom. E todo relacionamento nós precisamos estar atentos e saber entender também a situação que nós colocamos o outro, né? Porque imagino o quão triste deve ser pro meu esposo ver que a mulher dele, que era tão ativa, que eu corria quase todos os dias, eu comia de forma saudável quase todos os dias. Quando eu não fazia exercício na rua, eu fazia exercício em casa. Até outro dia minha filha falou: mamãe, vamos fazer exercício? Porque nada me abalava, não tinha chuva, não tinha tempestade que viesse, eu estava ali. Então, assim, eu a partir de hoje, e assim como outras pessoas que estão me ouvindo também, queria pedir que a gente pudesse ver a vida com outros olhos. Talvez colocar os óculos da felicidade, do bem-estar, do amor ao próximo, do ver o bem ver o bem que está no outro. Essa é a minha palavra para hoje. Muito obrigada quem ficou aqui comigo até agora. E quem não pôde assistir também vai ficar gravado. Se quiser assistir em outro momento. E amanhã eu irei falar sobre a saúde socioambiental. E amanhã eu pretendo estar às 17 horas. Eu estarei às 17 horas. E façamos uma excelente noite. E depois vocês me contem como foi olhar
a vida, as pessoas, as coisas com outro olhar. Obrigada, amiga. Obrigada a todos que ficaram aqui comigo. Vai ficar tudo bem, sim. Cada um de vocês tem um espacinho aqui no meu coração. Beijos. Até amanhã.